Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Denise e hoje eu estou com a Lena Reis. A Lena é uma grande amiga minha, também tem um blog de viagem que se chama Viajando no Blog e ela também viaja sozinha. Tudo bem, Lena? Olá, boa tarde, tudo bom, Denise? Tudo certo? Muito bom participar disso. Então, hoje nós vamos falar sobre o que nós chamamos de viagem plus size, porque a gente quer ser... comigo mesmo? A gente quer ser, vamos lá, politicamente corretas, para a gente não falar nada. E aí eu venho com alguns dados aqui, que eu andei buscando, que é o seguinte: no Brasil, mais da metade da população, 55,7%, tem excesso de peso. Um aumento de 30,8% quando comparado com o percentual de 42,6% no ano de 2006. Bom, esses dados aí são meio antigos. Eu imagino que não tenha melhorado. E aí, eu creio fielmente que só aumentar. Exatamente, é o que eu acho também. E aí eu também fui procurar para ver, então, assim, qual é a definição do plus size, né? Isso aí é muito relativo. A indústria da moda, ela classifica a pessoa plus size como aquela que usa roupas com numeração acima de 44. Então, aí, acho que esse nosso percentual aí sobe para 80% da população. Com certeza. Já a Organização Mundial de Saúde, a OMS, classifica como obesa a pessoa que tem índice de massa corpórea, o IMC, acima de 30. Bom, vamos levar em consideração essas afirmações, porque a gente, na verdade, não tem uma definição assim, né, super exata. Sim. E a minha pergunta é, por que a gente não discute sobre esse assunto quando a gente fala em viagem? As pessoas obesas, ou as pessoas plus size, ou as pessoas gordas, ou as pessoas acima do peso, que peso é esse, né? Quem determinou qual é o peso que é certo? Elas não viajam, né? Então, Leninha, queria saber o que tu acha, por que tu acha que a gente não fala desse assunto? E antes de tu responder, eu quero dizer o seguinte, nem eu, nem você precisamos comprar 2 assentos ainda. E isso, eu estou dizendo ainda, não porque a gente esteja muito acima, entre aspas, do peso, mas porque o banco da aeronave, do avião ou do ônibus ainda não diminuiu mais ainda, que é o que vem acontecendo a cada ano que passa, eles reduzem mais. Então, assim, sim. Por que a gente não fala disso? Bem, eu acho que a gente não fala disso primeiramente porque nós nos sentimos exceção à regra, o que é uma mentira deslavada. Quando eu olho a minha volta, quando eu olho a sua volta, é mentira, definitivamente. Tratar gordo como exceção é querer tapar o sol com a peneira. Mas o assunto é chato porque ele gera cobranças de dentro para fora e de fora para dentro muito intensas, né? O mundo... a forma mais bonita do mundo, eu acho que ainda não é feita para quem veste acima de 44, e isso nos põe automaticamente numa situação desfavorável, e eu acho que existe uma tendência, eu quero acreditar que existe uma tendência a que tratar das viagens das pessoas com excesso de peso, acima do peso, obesas, vire uma questão tão séria e tão respeitável como qualquer outra questão de acessibilidade. Eu sou uma pessoa que tem 131 centímetros de quadril. Eu estou cada vez mais apertada nas poltronas de avião e eu acho que isso tende a piorar. Que eu acho que todas as aéreas estão trabalhando no sentido de botar cada vez mais banquinho dentro das suas aeronaves. De fato, eu ainda não comprei um assento plus e não comprei 2. E vou evitar enquanto eu puder, porque eu acho uma falta de respeito. Vamos ganhar dinheiro, aéreos? Vamos ganhar dinheiro. Vamos botar a galera para voar. Mas tem que ser minimamente ergonômico, tem que ser minimamente agradável e tem que ser assunto de conversa, não só entre nós, que somos blogueiras, mas entre blogueiros gordinhos, não blogueiros gordinhos e gordinhos, assim, worldwide. A gente tem que falar disso.
Tem uma outra coisa que eu não falei na tua apresentação também, é que tu também é uma agência de viagem, então você também está no mercado, você tem contato, né, com estabelecimentos, com aéreas, enfim, e essa coisa não realmente a gente não conversa. Você falou, e eu também falei, a questão de a moda entende o plus size acima de 44. Né? Como que você vê essa questão dos tamanhos, né? Porque esse negócio do 44 é meio relativo, porque aí vai depender da confecção, né? O tamanho do 44, ele não é aqui totalmente padronizado, tá? E aí a gente está falando não só do assento do avião, não só do assento do ônibus, mas também até na questão de roupas confortáveis, né? Para a gente viajar, porque quando a gente vai viajar, a gente vai, sei lá, caminhar bastante, a gente vai descer e subir escada de metrô, a gente precisa ter essas opções também. Então, me explica essa questão aí dos tamanhos também, porque eu acho que tu sabe melhor. Olha, deixa eu te falar uma coisa. A verdade seja dita, isso hoje não é um problema apenas meu ou de nós todos que estamos acima do peso. Se você entrar nas lojas de fast fashion hoje, não existe 3 lojas em que 42 ou que 38 representem a mesma coisa em centímetros. Bem, eu não me lembro de nunca ter vestido 38, então eu não vivenciei essa experiência. Mas essa desigualdade, essa falta de calibração entre os tamanhos, isso é um problema que eu observo muito nas lojas online ou físicas de América Central e América do Sul. Por que eu digo isso? Eu sei sem hesitação que na Europa eu sou 22, 24. Eu sei sem hesitação que nos Estados Unidos eu sou 20, 22. Aqui é literalmente vamos testar, porque a chance de eu não vestir e errar é muito grande. Então, não existe, eu não consigo ver uma explicação inteligente que não seja uma explicação meramente comercial, no sentido de você corta uma calça 46, mas atribui a ela uma etiqueta 42, porque o comprador fica gostosinho, ele fica feliz ele sabe que ele é 46 porque ele tem espelho, ele se conhece, mas ele cria a ilusão de estar vestindo um 44. E eu acho isso tipicamente brasileiro. Eu posso estar errada e aceito a crítica se eu estiver, mas eu já tive a chance de entrar em diversas lojas na Europa, como você também, e eu sei que eu vou ficar ali entre o 22 e o 24, quando eu estou num dia feliz, até o 20, se a forma for grande, mas eu sei o que procurar, sei em que arara está, e não está escondido. E não está escondido. Porque, vamos lá, entra na C&A hoje e acha uma calça 50. Não tem, cara. Não tem. Não tem. Eu falei de C&A, mas poderia ter falado de tantas outras, exceto, claro, as lojas que se dedicam a vestir mulheres e homens plus size. Agora, fora, na Europa, que é onde eu sou mais experimentada nisso, as roupas não estão escondidas, elas não são aquelas de fundo de arara, você não tem que pedir a um atendente, tá lá, escolhe, vestiu, você confirmou que você é 22, compra e vai embora, entendeu? Então, eu penso que uniformizar tamanhos, ok, vamos estabelecer que 44 vai ser 18 na Europa, e vamos criar uma correlação. Eu, para minha vida, criei. Eu sei que eu sou 50 aqui e que sou 22 na Europa. Mas nem sempre isso é possível, entendeu? Porque a própria confecção não tem, né? E aí, até falando de roupa, né? Então, que tu já meio que respondeu aqui a minha pergunta, que seria comprar roupa fora do Brasil durante a viagem é muito mais fácil, né? Eu tive essa experiência agora indo para os Estados Unidos. Eu fui procurar, eu estava na Macy's, e aí tinha uma vendedora da Macy's que me indicou uma outra loja no Harlem, com a maior naturalidade, sorrindo e dizendo, eu compro lá, vai lá também, porque eu já tinha achado coisas que eu queria comprar na Macy's, eu e minha irmã, a gente já tinha comprado coisas, e aí eu perguntei, você conhece algum outro? E com a maior naturalidade e tranquilidade, entendeu? Como se isso fosse muito natural e muito tranquilo, né? Ela me disse, olha, vai nessa e vai mais nessa.
Então, aqui eu acho que tem aquela coisa ainda, né? Ah, plus size não tem, a ararinha fica lá no fundo da loja com 3 peças, né? E nos Estados Unidos, pelo menos a experiência que eu tive era muita opção. O que tu acha? Eu acho que tu tem um post sobre isso no blog que tu fala sobre compras em Londres, né? Eu tenho um post que, curiosamente, para um blog de viagem, é o post mais acessado da história do blog, que é onde comprar roupas plus size em Londres. Minha experiência sempre foi feliz lá, porque eu saí, o resumo da ópera é que eu saí da Primark muito desiludida, porque nada me cabia, eu comprei presente para todo mundo, mas nada me cabia, e saí de uma porta, entrei na outra, e entrei numa loja chamada Evans, com uma cara desiludida, coitada. E aí eu entrei numa loja que não tinha nada menor que 44, não, menor do que 46, e de muito bom gosto, muito bom corte, muita variedade, vestido de festa, roupa casual, por um preço que era muito pagável. Porque roupa plus size no Brasil tem boa, tem bonita, tem, mas ela, via de regra, vai ser mais cara do que um similar não plus size, tá? Hoje, no Brasil, eu acho que a gente tem mais opções de comprar plus size do que tinha há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás era sofrível. E ainda existem algumas marcas brasileiras que fazem todas as roupas plus size como se elas fossem aquelas capas de bujão que a nossa vovó usava, né? E nos Estados Unidos e na Europa, você tem coisas de muito bom gosto, você tem roupas de festa, você tem, inclusive nas linhas de calçado, você tem aquilo que se chama de white shoe, que acomoda melhor o pé de uma gordinha, o pé de um gordinho. Acha uma meia calça para uma mulher do meu tamanho no Brasil. Te paga um doce. Promessas gordas, né? Te paga um doce se você achar. Ao passo que no exterior você acha com muita facilidade por um preço que não é extorsivo. Então, eu te digo, isso não é pedância da minha parte, não, de jeito nenhum, porque isso não é realmente meu tipo. Mas faz muitos anos que calça jeans, basicamente, calças de maneira geral, eu compro em viagem, porque é muito mais fácil, é muito mais pagável, tem muito mais variedade, eu chego aqui, subo 2 dedos de Bahia e vamos embora, entendeu? Sim, e não tem também, eu acho, a questão, como eu falei lá, né, que essa vendedora encarou aquilo muito naturalmente, acho que também fica sem o constrangimento, às vezes, aqui, claro. determinada pessoa te responde assim, não tem, a gente só tem até número tal, né? Tem isso também. Voltando aqui para a questão da viagem em si, por exemplo, do transporte lá, que eu acho que é a coisa mais... Eu não tenho, assim, muita experiência de ônibus, que eu viajo pouco de ônibus, ultimamente, assim, não tive mais experiência, mas, assim, o que você acha? Porque eu tive uma situação em que eu fui entender como é que isso acontece. Não foi uma situação, porque, como eu disse no começo, tanto eu quanto tu, a gente cabe ainda no assento das econômicas, né? Isso. E aí, então, a gente está, assim, em vantagem. Mas existem pessoas que já estão acima, né? Não é acima do peso, né? É a largura, já está maior, não cabe, fica enlatado ali, sabe? Isso. E aí eu fui procurar e tentar entender como é que a companhia aérea age em relação a isso, como é que faz uma pessoa que tem, sei lá, 150 quilos, não sei, ou mais, porque às vezes não é o quilo, né? Como é que ela faz para sentar? E aí eu vi no site, se não me engano foi da KLM, que ela classifica o viajante, né? Ela vai dar uma solução para o viajante a partir da possibilidade. Então, a gente tem aquele braço móvel na poltrona do avião. Então, se a pessoa sentou na cadeira e ela consegue baixar aquele braço e o corpo dela não está invadindo o assento do outro, né? Da pessoa que está ao lado, então tá tudo bem, ela pode viajar ali, certo? Agora, se há essa invasão no assento alheio, né, existem 2 possibilidades. Ela vai tentar acomodar essa pessoa num outro assento que esteja vazio, só que isso é uma situação que vai acontecer na hora, né? E o constrangimento?
entendeu? Exatamente. Então, exatamente. como é que a pessoa vai saber, né? Se ela não tem muita consciência do tamanho, se ela nunca viajou de avião, porque a informação da largura do assento não está ali visível. Por exemplo, a Avianca, eu lembro que a Avianca, eu peguei o telefone, liguei para saber qual é a largura do assento do voo X aeronave Y. Ou a pessoa tem que resolver isso antes, ou a pessoa vai e se submete à boa vontade da aeromoça e ao constrangimento tanto dela, ou talvez até da pessoa que está do lado e que vai se sentir incomodada por conta disso também. Então, até o convite para o deslocamento é desconfortável, né? Nunca vivenciei isso, mas acredito que seja extremamente desconfortável. E outra coisa, Denise, então eu vou falar da minha experiência. Eu caibo. Eu invado a cadeira do coleguinha? Invado. Porque eu não tenho bunda, mas eu tenho coxa. Então, eu tô sentada, por mais que eu esteja assim, com uma postura egípcia, minha coxa tá, ó, sobrando para lá e para cá. Talvez eu me incomode menos, porque invariavelmente eu peço corredor. A não ser em ponte aérea dentro do Brasil, que aí eu vou de janela, mas para voos longos eu sempre acabo escolhendo corredor. Mas, sim, eu acho que essa informação tinha que estar mais à vista, até porque quando as pessoas entram em motores de busca de passagens aéreas, seja nos sites das agências, seja eu quando estou vendendo passagem, não existe lugar que diga que tal assento que custa tanto, mede tanto. Então, é uma informação cega, entendeu? Eu não gostaria de passar por esse constrangimento de ser convidada a me deslocar para onde eu coubesse. Por outro lado, entendo que esse é um problema que não acontece só com nós que estamos acima do peso. Vou te dar um exemplo. Eu fui à Irlanda em maio de 2018 e viajei com um rapaz que devia ter mais ou menos 2,5 metros de altura, 2,5, 2,10. Ele era de uma seleção de basquete. Ora, o fêmur do sujeito facilmente, mas sem esforço algum, tocava a bolsa das costas da poltrona da frente e ele estava ereto como se fosse um boneco. Então, são incômodos que não vêm só para nós gordinhos. As companhias aéreas hoje não consideram altura, não consideram mobilidade de deslocamento, porque eu podia ser muito magra e ter uma série de dificuldades de mobilidade dentro de uma aeronave. Porque um corredor assim, uma mulher assim, quer dizer, eu acho que deveria haver um pensamento coletivo que não vai ser desvantajoso comercialmente para as aéreas de jeito algum e nem para as companhias de ônibus, porque gordo é uma fatia de mercado. A hora que todo mundo se convencer disso, que gordo é um mercado a ser explorado e que tem gordo que tem, eu acho que as coisas melhoram. Por hora, eu acho muito eficiente. Assim, eu acho que é um posto de constrangimentos. Aí eu lembrei de outra coisa agora. Tá? Além de repente, você ser convidado lá na hora da sua viagem para se deslocar, tem a questão ainda de que o cinto de segurança pode não fechar. Tem uma solução para isso, que é você pedir para a comissária, ou ela se tocar e já trazer, que também já é um constrangimento. Mas você pode pedir um extensor, existe um extensor de cinto de segurança. Então, o que você pode fazer também, se você está nessa situação que precisa do extensor, e não precisa ser muito, ter uma circunferência muito enorme para isso acontecer, porque, mais uma vez, assim como o assento é, né, estreitinho, o cinto também não é muito longo, você pode comprar isso, eles vendem, você encontra isso aí no Mercado Livre, sei lá, você pode comprar isso e levar já o seu próprio cintinho lá, que é uma maneira de ser menos constrangedor. E aí tu falou agora, né, que as pessoas que estão, vamos chamar, plus size, as pessoas plus size, elas também têm dinheiro, elas também têm vontade de viajar, elas também elas também compram roupas, compram viagens caras, enfim. E como é que seria, então, você, assim como agência até,
Como que você acha que poderia, quando você fala que é uma fatia também do mercado, que também tem dinheiro, como é que a companhia aérea poderia fazer? Ou a companhia de ônibus? Poderia ter uma quantidade X de assentos que levasse em consideração não só a largura, como a altura também das pessoas, e que isso custasse mais caro, mas que também não fosse um valor de uma primeira classe, porque não precisaria ter todo aquele monte de serviço embutido na primeira classe, como castanhas quentes quando você está entrando. A pessoa talvez não queira isso, né? Não precise disso. Como que poderia ser essa solução? Como que deveria ser essa viagem mais inclusiva? Olha, eu vou dizer o que eu penso e definitivamente puxando a sardinha para nossa brasa. Não tem que ser mais caro. Não tem que ser mais caro. Vamos falar de 1/5 da aeronave com assentos maiores? Vamos falar talvez de 1/6, para não sermos tão benevolentes, e com poltronas mais largas, com distanciamento para a fileira da frente superior ao convencional e com cintos maiores. Mas, desculpe, isso não tem que ser mais caro, porque pensa em termos disso revertido para a companhia aérea. Eu vou falar de KLM e Air France porque são as que eu uso mais habitualmente, mas, via de regra, não tenho nenhuma experiência negativa com qualquer companhia aérea. Mas olha só, se eu já tenho uma vivência com KLM e Air France, gosto do serviço, gosto de tudo, e descubro que por diferença zero ou uma diferença muito palatável, eu consigo mais 3 centímetros do lado de cada coxa, e o meu amigo de 2,5 metros consegue não ficar ajoelhando na cadeira da frente, cara, eu pago. O fato é que eu vou pagar, entendeu? E eu acho também que isso vai mudar o hábito de consumo no longo prazo. Porque hoje, na gritante maioria das vezes, quando a pessoa procura uma passagem, ela procura a mais barata. É verdade. Eu também sou assim e respeito, eu acho que é um movimento natural de consumo. Mas se ela souber com segurança que ela se senta um pouco melhor num voo de 11, 12 horas, por mais uma taxa mínima que não vai representar um outro assento na aeronave, isso é show, só que isso tem que ficar explícito na procura. Então, nos motores de busca, tem que ficar visível para os GDAs dos agentes de viagem. Eu tenho que saber que se essa Rio-Amsterdã aqui está custando 2.790 e essa está custando 2.815 com mais 5 centímetros, eu tenho que saber e tenho que sinalizar isso para você. Porque é muito pouca diferença para você ficar 11 horas apertada. Pois é, tu consegue imaginar a quantidade de pessoas que não viajam para, de repente, evitar esse tipo de coisa, né? Ou esse tipo de constrangimento. Sim, assim, eu fico pensando nisso. E só para esclarecer, quando eu telefonei, a solução que me deram era primeira classe, que é o dobro, né, ou às vezes até mais, que aí na primeira classe as poltronas, então, são maiores, e você está, às vezes, em poltrona individual, né, então você não tem vizinho, né, em algumas configurações você não tem vizinho, você fica ali quase que um quartinho, tem algumas, né, e a outra possibilidade seria você comprar 2 assentos, e aí o que eles me explicaram é que nesse caso, você compra 2 assentos, mas você não paga 2 vezes a taxa, ou seja, você vai comprar o valor, né, de um assento a mais, mas as taxas, né, lá, que é do combustível, etc., você não vai pagar. A taxa de embarque você não vai pagar. É só a taxa de embarque que você não vai pagar. Todos os outros infinitos e mínimos fatores que compõem a tarifa, você vai pagar. Você não vai pagar. Tá errado, porque você vai comer por uma pessoa, não por duas. Você não vai pedir 2 refeições, né? Mas você vai. Agora, eu pergunto, essa é uma curiosidade legítima, que eu reconheço que é engraçada. Eu vou comprar 2 assentos, eu tenho direito a 2 refeições, 2 cafés da manhã, cota dobrada de drinks, como é isso?
Não perguntei, tá aí, não perguntei. Sim, então, mas se alguém que estiver escutando ou vendo a gente... Se souber isso, fala pra gente. Já passou por isso, sabe disso, né? Sim. Tá, Leninha, na hora de embarcar, tá? Vamos lá. Mas eu digo, é um poço de constrangimento. Vamos lá, na hora de embarcar. Você já viu acontecer algum constrangimento? Porque tem aquela coisa do entrar no avião, daí tu escolhe janela, tu escolhe corredor. Eu gosto de janela, tu gosta de corredor porque tu acha que é mais confortável, daí tu entra no avião, aí tu senta, né? Ou tu encaixa na poltrona, na verdade. Sob pressão, Aí chega o teu companheirinho que vai sentar na janela. Aí tu tem que desentalar, levantar para a pessoa passar. E hoje eu falo isso que até para gente magra acontece também. É verdade. Como que faz? Como é que a gente resolve? Tem aí uns macetes aí, um jeitinho? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Embora eu viaje tanto quanto eu posso, estar acima do peso, minto para você se eu disser que não altera a minha agilidade, a agilidade da minha movimentação. Então, eu não consigo ser aquela que salta da cadeira para o amiguinho da janela passar. Mas eu vou no meu ritmo, já vi cara feia, já vi quem não ligasse, já até passei pela situação de a pessoa segurar na minha mão para me ajudar a levantar. Então, eu, pessoalmente, nunca passei por uma situação esquerda, uma situação rugosa, neste cenário. Agora, eu já vi um passageiro entalar no corredor, no sentido da largura mesmo. E é muito desagradável, porque ele não queria estar passando por isso, obviamente. Não houve nenhuma aproximação de alguém da tripulação para minorar ou para encurtar aquele tempo medonho dele parado entre duas poltronas no meio da aeronave, no momento de encher a aeronave. Eu acho que todos nós, eu como passageira e a tripulação como tripulação, precisa se dar conta de como aprender a lidar com esse tipo de coisa. E outra coisa, finger de aeroporto e escada de avião, ok, aquilo é forte, etc. e tal. Mas se eu fosse muito maior do que eu sou hoje, eu peso 100 quilos, tenho 1,68 m, e eu descesse as escadas e a escada quicasse, como eu já vi, eu me sentiria extremamente constrangida. E a mentalidade do mundo é pensar assim, problema dela, ela é gorda, por que ela não emagrece? Não, gente, é uma questão de acessibilidade. Você tem que pensar em quem está de muleta, em quem está de cadeira de roda, em quem não enxerga, em quem é surdo, em quem é gordo. E você tem que pensar o comércio turístico, os produtos de turismo, com acessibilidade completa. E, às vezes, ser excessivamente gordo compromete muito a sua acessibilidade. Eu lembrei de uma outra questão, falando agora, eu acho assim, que, por exemplo, os hotéis me parecem um pouco mais preparados, porque às vezes você consegue encontrar, por exemplo, uma cama que seja mais reforçada, questão do elevador. Eu acho que até o hotel está começando, não sei se olhando assim especificamente para isso, mas acho que tem mais condições do que um voo ou do que o ônibus, né? O que tu acha disso? Olha, vou te falar que, embora eu viaje muito menos de ônibus do que de avião, em ônibus eu não me aperto não, hein, Denise? Não me aperto não. E em ônibus no exterior, não me aperto também não. Vou mais solta, vou mais confortável. A trem é maravilhoso, né? Vamos combinar que trem é o melhor. Trem é vida. Trem é vida, né? Sim, concordo com você. Agora, trazendo para o micromundo, eu moro em Niterói, os ônibus da cidade de Niterói, eu que não sou nada alta, fora da média, já vou coladinha com o joelho na poltrona da frente. Então, eu penso que, de maneira geral, os modais, eu não vou saber te falar de transporte marítimo, eu não tenho autoridade para isso, nem vivência que justifique a gente falar disso agora, mas nos modais rodoviário e aéreo,
tem um universo de coisas para melhorar no nosso micromundo, você no Rio, eu em Niterói, e eu tenho certeza, como eu tenho certeza do meu nome, que isso seria um grande estímulo ao turismo. Porque as pessoas querem conforto. Aperto você passa em casa, concorda comigo? Né? Desconforto, ficar agarrado numa poltrona, ficar ombro a ombro. Não, isso você faz em casa, porque você não tem jeito. Mas quem está comprando um produto de turismo, quem está comprando um serviço de turismo, ele quer curtir, ele quer que seja bom. E, de novo, não vejo justificativa para majorar o preço. Honestamente, não vejo. Não vem me dizer que tem que majorar o preço porque não tem demanda, porque tem gordo para todo lado, em todos os continentes. Então, eu acho que essa não é uma justificativa plausível. Eu acho que a justificativa operacional de ter que mudar a estrutura inteira de diversas aeronaves, isso é uma coisa cara de se fazer, mas é uma coisa que se paga, indubitavelmente. Transporte rodoviário, idem. Então, eu acho que a hora que os players de turismo olharem para isso com boa vontade, os gordinhos vão ser muito mais felizes viajando. E o que você diz para os gordinhos? O que os gordinhos devem fazer? Viajar. Como é que eles viajam mais confortavelmente? Como é que eles não dão bola para isso? Como é que eles se preparam? Qual é o conselho? Deixa eu te falar um negócio. Olhar torto, a gente vai ter em diversas circunstâncias, não só viajando. Poder aquisitivo não varia com peso, porque senão eu seria muito rica hoje. Que não aconteceu até o momento. Então, eu acho assim, engula a raiva e o constrangimento de um olhar torto, talvez de uma risada pontual debochada, porque isso existe, e parta do seguinte princípio. Quando você está numa aeronave, sentando apertado, sentando largo, você pagou uma tarifa bastante próxima do magrelo que está do seu lado. Então, vá ser feliz. Se você está num restaurante, seja ele o mais simples, de beira de praia, ou um Michelin estrelado, meu querido, se o seu dinheiro paga o peixinho frito do bar, ou aqueles pratos que você quer sei dizer o nome, do Michelin, se você está pagando, coma a sua refeição, aproveite sua refeição, fotografe a sua refeição e leve isso como lembrança para a sua vida, porque não tem nada mais empoderador do que o sentimento de quis e fiz. Nas coisas mais simples. Então, você conseguiu viajar bem de rodoviário, você foi feliz, você curtiu o caminho, vá. Se vão te olhar torto, se você subiu e o ônibus deu uma leve balançadinha, cara, tem tanta coisa pior do que uma balançadinha em escada de ônibus. Nunca me aconteceu, mas eu já vi acontecer várias vezes, tá? Você é só um gorducho, você não é um meliante, você não é um criminoso. Você é um cara, uma moça do bem, acima do peso, com dinheiro para viajar. Vai viajar, é isso que você tem que fazer. E quando você se conscientizar de que você quis e fez, querer e fazer vai ficar cada vez mais usual na sua vida. Até que isso não vai ser mais um assunto. Até que o constrangimento vai estar tão diluído na alegria, no prazer, nas comidas gostosas, nas fotos, nos museus, nas igrejas e nos lugares que você conhecia, que você simplesmente vai esquecer que você tem o peso que tem e vai ser feliz igual a uma pessoa de 60 quilos com a mesma capacidade de alegria. É isso que eu acho. Nossa, maravilhoso, adorei aí o teu final, não poderia ter dito melhor, adorei. Leninha, a última pergunta então agora é o seguinte, na tua agência, você vai olhar, você olha para isso com teus clientes, posso falar aqui que quem tiver com esse probleminha de ficar em dúvida se vai viajar ou não, pode procurar design de viagens? Obrigada. Nós somos... a minha agência é bem pequena aqui em Niterói. Eu estou muito próxima do meu cliente, justamente porque sou pequena, então a gente ainda conversa olhando no olho. E agora eu deixo o meu passageiro muito à vontade, tá?
Eu já tive quem me pedisse isso, e já tive quem precisasse e não quisesse, e eu respeito qualquer situação. Não vou... Eu digo da disponibilidade. Olha, tenho isso aqui, custa mais tanto, você vai delicinha, você vai mais larguinho, mais soltinho. Quer? Vamos. Não, não quero. Acho que vale a pena eu passar um apertinho de algumas horas e economizar em outro aspecto da viagem. Para mim também tudo bem. Mas é um fator que eu olho. Eu tenho que olhar. Como gente, como gorda, eu tenho que olhar. Entendeu? Mas é que não é muito, né? Isso é um serviço VIP, assim, que eu diria. Bom, mas que não devia ser, você concorda? Oi? Não devia ser. Não devia ser, não devia ser. Devia ser a coisa mais comum do mundo. Então, eu espero que a gente trazendo esse assunto aí, muito obrigada por ter participado. Nós ainda vamos fazer outro, vamos falar de Irlanda ainda vai ter muito papo nosso ainda aí pela frente, porque a Lena também viaja sozinha, então nós vamos ainda fazer outros papos aqui, outros chá da tarde. A gente chegou ao fim, então, de mais um papo de viajante solo, como eu disse, com a Lena Reis, do Viajando no Blog, também com a agência de viagem, que é a Design de Viagens. Eu vou deixar aqui em algum lugar, se você está ouvindo, vai estar escrito, se você está vendo, vai estar escrito também em algum lugar aqui os contatos da Lena, segue ela lá no Viajando no Blog. E, bom, Leninha, gostou de participar? Quer deixar demais da conta. Demais da conta, quero participar de vários. Estou amando esta vida de quase radialista. Outra coisa, quero que vocês fiquem de ouvido ligado no podcast da Denise Tonin, porque só vem pauta boa, só vem assunto quente. Não só comigo, mas eu sei que ela tem outros convidados e os que ela faz sozinha também são muito bons. Então, ouvido ligado para viajar cada vez melhor. Obrigada por ter me chamado e me deixado participar. Eu que agradeço. Bom, então, se você gostou, tu pode dar um joinha, pode compartilhar, pode mandar para uma amiga gordinha, um amigo gordinho que está deixando de viajar, que não pode, né, gente, deixar de viajar por causa disso. Se você quiser fazer uma pergunta para mim ou para a Lena, você pode mandar pelo WhatsApp no 21 993682512, que eu vou mandar para a Lena a pergunta, ela vai responder, a gente vai te responder, fica tranquilo. Ou, se você preferir, você pode mandar um e-mail também, com alguma pergunta, alguma coisa que a gente não falou, ou se você quiser contar como que é a tua experiência viajando, né? Como é que funciona, se você tem alguma sugestão também que a gente não falou, você pode mandar um e-mail, papod@viajantesolo.com.br. Tá bom? Então, eu sou a Denise Tonin e até a semana que vem. E esse foi mais um Papo de Viajante Solo com a convidada Lena Reis. Um beijo e até o próximo.